Boa noite, mãe. Boa noite, Tess. Alô? Oi, tá me Oi, ouvindo bem? pronto. Agora eu tô. Boa noite. Boa Esperar um noite, linda. pouquinho, esperar um pouquinho as pessoas chegarem. Tranquilo. Como é que tá a luz aí? Tá boa. Se Tranquilo, tiver então. como iluminar um pouquinho mais, Vamos ver só se mudando de posição. Pega tá, mais luz tá. pra cá. Oi, Jade. Oi, Carol. Oi, Carol. Falando de maternidade. Olha aqui. Oi, Nadi. Oi, Oi, Renata. Aurora. Que linda. Adriana chegou aí também. Deixa eu só fixar aqui, que acho que Oi, Adi. Boa noite. Tu sabe botar pra gravar, Livinha? ele grava sozinho no O final. Padre Augusto. Oi, Augusto. Ó, Nalu conseguiu aparecer por aí. Ê! Que maravilha. Tu sabe que Nalu. Renata colocou um alarme no celular. Valeu, Renata. Tá Eu tô falando borrada a aí minha que. imagem? Pra você, tá, Thaís? Deixa eu ver aqui. Minha assessoria tá borrada a minha imagem, né? Isso, tá borrada. O Pode que que a chegar gente aqui. faz? Se não atrapalhar a mamãe, tá bom? Ah, acho que é o sinal da internet. Mas dá pra ver direitinho? Dá. Bom, beleza. Mas é melhor ficar com o papai. É, e aí, vamos começar, então? Ou a gente espera mais um pouquinho? Que horas são? 19h04. Vamos esperar até 19h05. Isso. Ah, que bom que o som tá bom. Legal. Bom, legal. Grata, Adriana. Bom, então, 19h05, vamos começar. Sejam todos bem-vindos a esse movimento, essa série de lives que foi intitulada de Sementeiras. E por que sementeiras? Quem vivenciou de alguma forma a experiência de parto humanizado, ou até mesmo outras experiências, deve ter ouvido uma música chamada Plantadeira de Semente Boa. E essa música ela é muito significativa e a partir dela, eu me inspirei para começar esse bate-papo com algumas mulheres que também são sementeiras de sementes boas. Então, a partir de hoje, nós vamos ter uma sequência de lives. Depois eu vou informar mais detalhes de como vai ser, qual a periodicidade, que dias.
E a proposta é a gente conversar sobre assuntos que estão envolvidos nesse universo de maternar, né? Mais especificamente, não voltado para a criação de filhos, a educação de filhos, porque eu também não me sinto nessa competência, mas temas transversais à realização de uma maternidade mais integrada com o eu mulher, com o eu feminino. Como o ser mãe modifica a vida de uma mulher, né? O que traz de novo, o que renova, o que vai embora. Então, a gente começou a falar a respeito disso nos stories, né? E eu vi que muitas pessoas se manifestaram falando de novas habilidades que descobriram com a maternidade. Então, eu convidei inicialmente a Tess para essa conversa. Não foi à toa, foi porque ela esteve bem presente, apesar de distante, nesse puerpério que eu estou vivenciando, né? Principalmente os primeiros meses. Meu filho está com 5 meses agora. E quem já viveu isso sabe que são muitas e muitas e muitas reflexões, muitas ondas, né, hormonais e sentimentais. E, ao mesmo tempo, é nesse momento de puerpério que surge a percepção de uma mulher nova, né, uma nova mulher que está surgindo ali no meio de tantas águas, digamos assim. E a Tess, ela está terminando o mestrado em Direitos Humanos, ela é consteladora familiar, está fazendo formação em doula e consultoria de aleitamento, e ela é uma super amiga, super conselheira e sempre tem alguma coisa nova, algum ponto de referência interessante para interpretar todos esses movimentos que acontecem no puerpério. Então, muito bem-vinda, Tess. Se apresente, Gratidão. se achegue. Gratidão. Você já falou aí todas as minhas credenciais, vamos dizer assim, institucionais, né? Mas o lugar onde eu mais aprendo é com a vida, com a experiência prática e principalmente com essa grande iniciação, esse grande processo que é a maternidade. Então, bem-vinda. Bem-vinda a todos que estão nos ouvindo. É muito legal encontrar esses amigos queridos de tantos lugares. E para começar esse papo, né, que a gente está falando a respeito do puerpério, que acho que é quando a gente descobre realmente esse ser multipotencial, no puerpério, né? Porque passa a gestação toda pensando no bebê que está chegando e tal, e todo mundo olha para a barriga e imagina o bebê, quer saber o nome, o sexo, etc. Mas aí depois que o bebê nasce, as atenções vão para o bebê, e aí fica aquela mulher ali, sentindo aquele vazio, digamos assim, né? Vamos colocar esse termo. E dentro disso ela começa a se reformular. Ela passa por um processo, né? Como se fosse vida, morte e vida. Pode falar um pouquinho a respeito, Tess? Como é que você entende esse processo? Sim, primeiro eu quero pontuar que quando eu falo de puerpério, a gente tem uma convenção, né, na área da saúde de se chamar o puerpério, inclusive isso acaba virando o senso comum, de que o puerpério ele é apenas os 40 dias após o parto, né? Quando, na verdade, o puerpério, ele, para mim, né, e eu acredito para muitas mulheres, ele é esse período de transformação e de adaptação que dura aí, pelo menos, a adaptação à maternidade, pelo menos uns 3 anos. Mas, então, quando eu falo assim, puerpério, né, eu não estou falando só daquele período que antigamente se chamava de resguardo, né? Que, inclusive, essa convenção do resguardo foi uma convenção médica para proteger um pouco as mulheres, para que elas não precisassem entrar em atividade sexual antes de um período mínimo de recuperação. Então, o médico dava ali aquele atestado, olha, até 40 dias ela vai ficar nessa quarentena, nesse resguardo, para que ela pudesse se recuperar fisicamente. Então, nesses 40 dias,
a mulher, ela se recupera o mínimo, ela começa, né, a voltar. O útero demora aí até 3 meses para começar a voltar para o lugar. E partindo daquele princípio, né, de o que está em cima é como o que está embaixo, ou seja, o que está embaixo, o que está na matéria, é como o que está em outras dimensões do nosso ser, o que está em nosso corpo, também está refletido em outros aspectos da nossa psique. Então, acaba que nesse período, né, do puerpério, né, sempre enfatizando entre o primeiro momento que a criança nasce, até pelo menos esses 3 anos da criança, esse ciclo, né, de vida, morte e vida, ele fica bem evidente. Então a gente vê aquela mulher que primeiro ela gesta, né? Ela fica com aquela força vital tão grande, aquela grávida maravilhosa. E aí depois do parto, ela passa por um processo muito rápido, porque ela passou 9 meses cultivando aquela barriga, se transformando, e de repente, vamos dizer assim, um trabalho de parto, se muito durar 5 dias, né, para as guerreiras aí que aguentam, de uma hora para outra, aquilo ali, aquele corpo, ele já não está mais o mesmo. Então, existe inclusive um comentário de uma psicoterapeuta, que agora eu não me lembro o nome, que ela diz que quando o bebê nasce, existe um processo de luto. É natural Interessante. que existe um processo de luto porque a mãe, ela se despede daquela barriga, né, daquele ser que estava dentro dela, e o ser, né, que é a criança, ela também se separa. É a primeira ligação. É a primeira, aliás, é a primeira separação. Olha, estão falando aqui que está pausando a imagem. Luzi, é a Deixa eu ver. imagem ou o áudio também que está pausando? Como é que a gente faz aqui? Não sei. Eu acredito que a minha melhor internet é Tá a pausando? Wi-Fi. Alguém pode dar um feedback se está Tá pausando? Vocês estão ouvindo? regularizado? Em Luzia, Tá. é o da Ah, é o Lívia. meu. A Paula está dizendo que é o da Lívia. Eu vou A ligar o imagem. 3G, então. Peraí. Oi, oi, oi. Oi, melhorou. Melhorou Tá bastante. melhor agora? Tá bem melhor. Eu liguei aqui o 4G. Pronto. Vamos Então, ver. retornando, né? Existe esse processo de despedida, de separação, que, né, a psique, ela, da mãe, ela entende aquilo como um luto, uma perda. E aí esse é o processo da morte, né? O primeiro passo quando a gente se depara com a morte, com não exatamente a morte, mas a perda de vida, mas talvez a morte daquela barriga, a morte daquela espera. E com essa morte, outras coisas acabam morrendo também. E aí é necessário que aquela mãe, também essa psicoterapeuta, depois eu vou ficar devendo, tá? O nome dela. Ela Tudo bem. diz que ela é necessário, que é necessário pela própria natureza que essa mãe, ela se fragilize tanto a ponto de ela conseguir entrar na mesma sintonia de sentimento do bebê, para que ela consiga cuidar e entrar em uma conexão profunda com aquele bebê, que é um bebê desamparado, ele precisa estar sendo cuidado o tempo inteiro. Então, para que essa mãe ela entre nessa mesma compreensão, nessa mesma ligação emocional com o bebê, ela acaba entrando também, né, naturalmente nesse processo de desamparo. É, E e o que a gente aí, observa. Ah, desculpa. né? Porque a gente está falando de vida, morte, né? E Sim, sim. depois vem a vida novamente, né? Que é quando ela passa a atravessar esse, esse,
esse vale, né? Esse túnel, essa, que é uma coisa, uma escuridão, ela não sabe lidar com aquilo, ela está descobrindo como viver, e aí ela encontra a luz, né? E retorna de uma outra forma à vida. Ai, que lindo isso. Mas é justamente assim, né? Pode até ser poético, mas quem já passou sabe que é árduo. É. Mas é um processo muito interessante, porque o parir em si é uma manifestação muito intensa, muito forte da natureza, né? Como se fosse um tornado, um vendaval ali. Você está vivenciando de forma passiva e ativa ao mesmo tempo. E dentro disso, você vai descobrindo que a vida está se transformando, que a vida está acontecendo ali, você está sendo aquele receptáculo, né? Mas a vida está se transformando. Então, essa mudança, né, é que faz justamente a gente pensar em se despir de muitas coisas. Né? A gente esteve conversando muito a respeito desse despir, desse abrir mão de coisas que já não servem mais, de cargas que já não fazem mais sentido, de comportamentos, e, enfim, de escolhas, de relações que já não têm mais tanta importância como tinha antes. Né? E aí surge uma mulher nova. A criança está nascendo, mas também está nascendo uma outra mulher. Não tem como, não tem caminho de volta, né? Hoje eu lembro um pouco de como eu era antes e vejo, caramba, às vezes você passa anos e anos tentando mudar um comportamento e não consegue, mas aí um parto vem e muda tudo, né? E aí eu queria que falasse um pouquinho a respeito desse encontrar-se com essa mulher nova, porque para mim foi muito impactante depois do parto, quando eu tive condição, né, assim, dentro da rotina ali de dar de mamar e, enfim, né, as necessidades do bebê, que eu parei e me olhei no espelho. Foi muito diferente, assim, a minha imagem estava diferente. Acho que se outra pessoa olhar, talvez nem perceba, mas quando eu vi, caramba, peraí, agora tem outra dimensão aqui. E essa sensibilidade que a gente começa a perceber nesse novo momento é justamente esse nascimento de uma mulher nova, de uma pessoa nova. Pode falar um pouquinho mais a respeito disso? Tem muita coisa para falar disso, né? Primeiro, essa imagem que eu sempre vejo assim na mulher é a da fênix, né? Nós mulheres, nós já somos familiarizadas com esse processo de transformação, porque a gente passa por isso nos nossos ciclos menstruais. Então, a partir da menstruação, né, ela não deixa de ser uma morte daquele endométrio que estava ali pronto para receber uma nova vida. E com a despedida daquele endométrio, sempre existe esse processo de morte e renovação. E eu gosto de pensar, de encarar esse processo, que muitas vezes eu acredito que para a maioria das mulheres, entre esses 3 anos, né, de transformação, existe um contato muito grande com a dor. A mulher, ela entra em contato com as sombras dela, com as fragilidades dela, com as limitações, né, cotidianas e práticas. E ela tem que dar um jeito de superar aquilo, porque aquela criança precisa de uma mãe que possa lhe acalentar, lhe dar segurança, lhe nutrir. E aí, a gente tem, por exemplo, o primeiro contato gigantesco com a dor que a gente tem é o parto. E eu estava assistindo um filme recentemente, né, um documentário que a moça assim falando sobre o parto, e ela pensou, poxa, ele entrou aqui, agora ele vai ter que sair. De um jeito ou de outro, essa criança vai ter que sair. E isso nem sempre, né? Ainda que, por exemplo, seja uma cesárea eletiva, que a pessoa fique anestesiada, mas ela vai depois entrar em contato com a recuperação. Então, meio que não tem como fugir da dor. Se ela decide amamentar,
ela passa por adaptação na coluna, que passa tantas horas amamentando. Muitas mulheres têm fissura no seio, né? E tem que calejar até parar de sentir dor. Eu tive. Então, eu também. Então, esse processo, né, de entrar em contato com a dor, para mim é o primeiro passo que faz a gente se renovar, né? Porque quando a gente entra profundamente em contato com a dor, a gente entra, que eu costumo falar, no mundo de Hades, né? No subconsciente, a gente mergulha profundamente ali, mas a gente precisa voltar, e quando a gente volta, a gente traz algum recurso para superar aquela dor. E nesse constante movimento de procurar se desafiar, de procurar arrumar um jeito de ficar acordada, arrumar um jeito de amamentar sentindo dor, arrumar um jeito de entender o que é que aquele bebê está chorando, porque não é uma dor física, mas às vezes é uma dor emocional de ver a sua Uhum, criança chorando e você não saber o que fazer. Então, todas exatamente. essas dores cotidianas que aparecem com a maternidade, a mim, elas me parecem como uma travessia e sempre tem como mergulhar no rio e pegar um tesouro que está ali dentro e emergir desse rio com um novo recurso para a gente é, é, se compor, se recompor. E esse recurso, ele acaba que ele não vai servir somente para ela maternar. Esse recurso, ele vem recompondo essa nova armadura, essa nova face dessa nova mulher, né? E aí, essa tua história com o espelho, eu achei muito interessante que tu tinha me falado. Depois de um tempo, tu conseguiu, né, se encarar no espelho. E aí isso ficou muito marcado para mim. E eu quero que tu conte um pouquinho para a gente como foi essa tua se olhar no espelho depois de quanto tempo. Então, é interessante isso que você falou, porque minha mãe veio para cá, né? Inclusive, ela está nos assistindo. Oi, mãe. Ela veio passar alguns dias depois que meu filho nasceu. E ela, assim, eu vi que ela queria me colocar no colo, né? Queria me abraçar, me apoiar. Mas tinha hora que ela precisava dizer: minha filha, é com você. Eu não tenho o que fazer. É você. E eu, tá, vamos lá, né? Vai com dor e tudo. E principalmente porque ela passou por isso, né? Quando eu era bebê. Então é uma troca muito interessante que eu acho importante também pontuar, que esse é o ciclo das nossas mães, das nossas ancestrais, e que tantas mulheres passam por isso, né? De forma amorosa, mas nem sempre é tão amorosa, né? Mas esse contato com o espelho que eu comecei foi depois que minha mãe voltou para a casa dela, que ela mora em outro estado, que eu fiquei, assim, né, digamos, entre aspas, só eu, meu esposo e meu filho, e, tipo, tudo novo. Vem todas aquelas dúvidas, né? E aí, será que eu consigo? Será que eu não consigo? Como é que vai ser essa rotina? E aí teve um momento que eu me olhei, assim, no espelho e vi essa configuração nova, né, dessa imagem e pensei, caramba, digamos assim, eu sou muito grande, né? Não, não é no sentido de achar que eu sou melhor do que ninguém, mas por ter passado por tudo aquilo, eu não sabia que eu tinha a força que eu tinha, eu não sabia que eu tinha todo esse potencial de gestar, de parir, de nutrir um ser. Claro que ainda tem muita coisa pela frente para aprender, mas esse se dar conta de que nós somos tão privilegiadas, digamos assim, por ter essa vivência, acho que foi o primeiro momento que caiu a ficha assim, caramba, isso é maravilhoso, né? Isso tem muita coisa maravilhosa para explorar, para viver. E essa coisa do espelho, eu também lembrei de uma amiga quando ela pariu, que acho que também ela está aqui, a Alice, que ela falou, eu lembro que eu estava conversando com ela, depois que a filhinha dela nasceu, e ela disse, cara, minha imagem no espelho mudou. E eu lembrei muito das palavras dela, né? Porque realmente muda tudo. E muda também a percepção de que eu não tenho mais tempo a perder. Agora eu tenho uma vida para né, educar, para orientar.
E eu sei que tem muita coisa aqui dentro. Então, peraí, vamos reorganizar aqui essa casa interior. O que que vale a pena, o que que não vale mais? Como é que eu posso aproveitar esse fluxo, que é um fluxo hormonal, que é um fluxo sentimental, que é um fluxo de dor também, como você falou, que é um fluxo de muitas águas, né? Muito líquido, é o líquido amniótico, é o suor, é o leite, é muita água lapidando um cristal que está dentro de cada um de nós, né? Então, é nesse momento que você começa a ver as multifacetas desse cristal interior e diz: agora é a hora, né, da águia, da fênix se libertar das cinzas e se permitir fazer as coisas que às vezes a gente sabe que pode fazer, mas por algum motivo deixa para lá, esquece, guarda ali na gaveta. Para mim veio muito forte isso. Agora é a hora. Inclusive essa série de lives, ela é parte desse processo, né, de entender que outras pessoas talvez precisem também ouvir falar, né, sobre esses assuntos. Então foi assim para mim. E me fala um pouquinho, assim, uma das coisas também que eu ouvi muito foi o seguinte, porque minha mãe foi embora. Minha mãe ela fez curso de técnico de enfermagem, ela tem 3 filhos, que ela teve todos, né, partes normais, e, enfim, tem minhas sobrinhas que ela também auxiliou ali. Mas ela foi e eu fiquei, caramba, aí sentia uma coisa, eu sentia outra, aí ia lá pro Google, né? Pesquisar o que é isso, o que é aquilo, o que é isso, o que é aquilo. Ainda mais nesse momento de pandemia que me limitou de procurar profissionais da saúde. E aí alguém me falou, tipo assim, você tem as respostas que você precisa, você tá com sua, né, com o alinhamento dos seus chakras, você tá com a ligação direta com sua intuição. Escute. E isso foi um bálsamo na minha alma, porque a gente sabe já o que fazer. É incrível como a gente já sabe o que fazer, já está aparelhada para ser mãe, né? Parece que não, até que eu sou meio desajeitada em algumas coisas, mas de repente eu percebi, eu consegui identificar o que que meu filho queria, que tipo de choro era aquele, como é que eu podia acalmar. Isso é uma coisa muito fantástica e eu queria ouvir um pouco mais a respeito disso. Como é que você vê essa questão da intuição versus comentários externos, digamos assim. Esse assunto é polêmico. Eu tenho várias formas para falar sobre isso, né? Primeiro que a gente, acho que todo mundo já sabe, né? Que a coisa do palpite, assim, a pessoa bastou falar que está grávida, já começa a quantidade de palpite. E a gente vai aprendendo a fazer a cara de alface. Quando o palpite não convém. E também tem que aprender a estar num lugar de humildade para receber um conselho que a gente vê que vai servir bem, né? E aí é muito interessante, porque talvez isso não tenha acontecido com você, né? Se de sua mãe lhe permitiu dizer, olha, Lívia, agora é contigo. Mas é muito comum também acontecer que as mães, né, daquela puérpera, aquela recém-vovó, ela não consiga enxergar que aquela mãe nasceu, que ali diante dela está uma outra mãe e não a filhinha dela de sempre, né? Então, muitas vezes é preciso, né, um distanciamento entre essa mãe que acabou de nascer, né, que antes ocupava somente o lugar de filha na hierarquia familiar, e ela agora, toda a estrutura familiar se desloca para poder, quem era mãe virou vó, quem era filha virou mãe, para poder receber aquela nova criança, né? Então, eu acho que um palpite, às vezes, com relação aos palpites versus a sabedoria interna, isso entra muito forte quando se fala em relação à mãe, né? A mãe, no caso, a avó da criança, né? Então, é preciso a gente, às vezes, deixar um pouco a nossa
a nossa mãe de lado, a mãe que nos teve, para escutar essa mãe que nós agora somos, né? E aí eu vejo que é muito um processo de silenciar um pouco o ruído externo, né, do que a nossa mãe disse que tem que ser, de como a nossa mãe nos criou, de como uma geração, que foi a nossa geração passada, criou os filhos, e como é que eu quero exercer essa maternidade agora. Então, essa sabedoria, né, de saber o que fazer, de saber a melhor postura com relação àquele filho, se vai dar chupeta, se não vai dar chupeta, se vai dar mamadeira, se não vai dar mamadeira. Eu costumo dizer assim, toda maternagem está certa. Só quem sabe o que o filho precisa é a mãe. Então, se um filho precisou de chupeta, a mãe sentiu que aquele filho precisou de chupeta, é chupeta que ele vai precisar. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado de perceber que a nossa maternidade está certa e também de não desvalorizar ou julgar a maternidade alheia. E aí, e dentro de também entrando nessas figuras, né, nessas imagens que eu também vejo na questão da maternidade, né? Onde é que essa mulher ela encontra essa sabedoria que está nela, né? Que ela adquire não só através da dor. Mas eu costumo dizer que quando nasce a mãe, nesse caminho feminino, né, nesse autoconhecimento feminino, a etapa da maternidade, para mim, ela atinge o ápice. Atinge o ápice porque agora nasce a sacerdotisa, que é aquela mulher que está a serviço da vida, a serviço de uma nutrição, a serviço de um zelo, de um cuidado, mas dentro de uma sabedoria. Eu não estou com a carta agora, mas tem a carta do Tarot de Rider-Waite, que ele mostra a sacerdotisa, ela está entre dois pilares e ela segura um livro. E para mim esse livro, ele representa justamente esse poder, essa sabedoria acumulada que vem dela, vem desse ritual de passagem que ela precisou, seja ela tenha precisado abrir a pele dela para fazer uma cesariana, seja ela tenha precisado abrir os ossos dela para dar passagem para aquele filho. E aí isso me lembra muito, né, como, por exemplo, a gente tem nesses rituais de iniciação, que é um mundo à parte, mas que é importante para a psique, né, gravar os momentos da vida. Muitos indígenas, eles trabalham com rituais de passagem, né? E os homens, por exemplo, alguns índios norte-americanos, eles fazem a dança do sol, que é amarrar algumas argolas nos mamilos e depois aquelas argolas são puxadas, né, tirando a pele, arrancando a pele. E aí eles dizem que as mulheres elas não fazem aquele ritual da dança do sol porque elas já oferecem o sangue dela à terra. Ou seja, não só através da menstruação, mas também através do parto e da maternidade. A gente também tem, por exemplo, outras tribos em que o ritual de iniciação, aqui no Brasil, muitos índios do Xingu, eles passam para a maioridade, né? Eles passam por rituais severíssimos, né? De provas físicas, de aguentar formiga mordendo a mão, de passar frio, de passar fome, de segurar peso. E a partir dali se acredita que se consegue essa sabedoria, essa maturidade, essa consciência individual para seguir uma vida adulta. E da mesma forma eu vejo, né, esse grande ritual da maternidade, do parto, a amamentação, com todas essas águas, elas também fazendo esse rito de passagem, né, da mulher para sacerdotisa, essa que carrega consigo esse conhecimento interno que está nela, se ela simplesmente se permitir ouvir, ela se conecta com aquilo que ela vai trazer de essencial, de novo, né, para essa geração que ela está trazendo para a Terra. Isso é muito interessante, muito profundo, porque independente do tipo de crença, de conjunto de crenças relacionadas à espiritualidade que a pessoa tenha, eu acho que esse é o momento em que ela
consegue esse alinhamento, né? Alinhamento da coluna, alinhamento do pensamento e alinhamento do sentimento com o que ela entende como transcendental. E essas respostas, elas começam a aparecer, a fluir, né? Ela começa a entender qual é a hora que ela tem que colocar o filho para dormir, qual é a melhor hora para banhar, qual é a melhor hora para amamentar, quanto tempo amamentar, porque a gente sabe que se mamar demais também pode não ser muito bom para ele. Então, todos esses códigos, eles vão sendo revelados, né, nesse processo de intuir. E você falou uma coisa muito interessante, que é desse silêncio, né? Porque eu falo de uma mãe de primeira viagem, e é sujeito a acontecer com muita gente, é, é que a gente acaba ver alguma coisa e sujeito se apavorar, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora, né? Como, por exemplo, teve uma vez que eu estava amamentando e de repente meu filho regurgitou e saiu pelo nariz e deu aquela coisa assim, caramba, peraí. E aí esse momento diz, calma, vamos lá. Silêncio interior, vamos entender o que que isso acontece, por que que aconteceu, tá tudo bem, né? Ter essa calma interior para encontrar a resposta e também para passar para o filho que ele pode confiar, né? Criar essa relação, essa conexão de confiança com aquele bebê que ele só tem a você, né, naquele momento para se apoiar. Né? O conjunto de referências dele está concentrado naquele momento em você. Então, esse silenciar para encontrar as respostas é realmente algo muito importante. Então, o quanto que a gente puder calar esse barulho externo, né? E entender a natureza feminina melhor para deixar a coisa fluir. Pelo menos é o que eu tenho percebido até agora e aprendendo muito com você e com muitas outras mulheres também com quem eu tenho conversado. E dentro disso eu tenho observado também uma coisa muito interessante que está acontecendo comigo, que é a questão de seguinte, a gente é acostumada a ter amizades, relações com outras mulheres, mas a partir do momento que a gente se torna mãe, parece que as outras mães se tornam irmãs. Eu não sei se isso acontece com todo mundo. Vão falando aí vocês, o que vocês acham disso? Mas parece assim que ninguém no mundo vai conseguir entender o que você está sentindo ou passando, a não ser uma outra mãe. Tu se sente assim também, Tess? Sim, claro. Melhorou, gente, o som? Bom, se melhorar, eu espero aí uma resposta. É, sim, eu me sinto, inclusive, dentro desse documentário que eu quero até recomendar, de uma mãe também, aqui, amiga minha, se chama Força Extraordinária. A gente pode ouvir, ver esse documentário online, eu posso deixar esse link depois. E aí, a mãe do documentário, ela fala justamente isso, assim, que ela lembra muito das formigas. Quando as formigas tocam as antenas uma da outra, só basta esse toque. Juliana falou que ainda está baixo. E agora? Acho que, não sei. Acho que melhorou agora. Acho que deu, travou um pouquinho. Oi, socorro. Tô aqui, voltei. Pronto, agora tá ótimo. Pronto? Então, só basta esse toque, né, de uma antena com a outra que já tem toda uma conexão de dizer sim, eu sei o que é que acontece com você. Eu entendo tudo. E uma coisa que eu acho também muito interessante a respeito da vivência com outras mulheres é o seguinte, né? Porque a gente tem que ter esse equilíbrio do ouvir a nossa intuição, mas nem sempre a gente sabe de tudo, né? Então, a gente precisa de referências externas, como você está sendo a referência para mim e eu estou sendo a referência para você, para a gente poder saber qual é a nossa verdade interior e a gente poder melhorar, aumentar, expandir essa verdade interior, né? Através dessa intuição. Porque a gente
nessa comunicação, eu não entendo muito, mas essa palavra de sororidade, né, entre as mulheres, é, há muito que se engrandecer, há muito que se compreender, né? Eu ainda estou estudando aí os mistérios das conexões femininas, mas eu venho experimentando na minha vida prática o quanto isso impulsiona, o quanto isso é uma fonte de sabedoria. Né? E na minha maternidade, apesar de eu não ter tido, né, assim, tanta interferência da minha mãe, eu preferi fazer da minha forma e preferi me separar um pouco mais da minha mãe, mas eu escolhi uma mãe referencial, uma mãe que, para mim, ela estava ali mais próxima da minha verdade interior, daquilo que eu estava querendo trazer de novo. E com essa mãe que eu escolhi como referencial, que é a Maiana, eu acho que ela não está aqui, ela é uma doula, uma grande referência em terapias do nascer. E eu perguntava algumas coisas e eu ouvia com muita atenção, com muito critério, tudo aquilo que ela dizia, né? E é isso, né? Essa conexão a gente vai acabando percebendo o quanto a gente está unido, o quanto a gente é uma coisa só através desse diálogo aberto. E é interessante, inclusive, porque você consegue ter essa compreensão, apesar de conviver ou conversar com mulheres, com mães, que pensam diferente do que você pensa, né? De ter soluções diferentes para o seu filho, para a criação, para o cuidar, diferente da sua, mas você compreende, né? Tende a compreender. É claro que tem algumas que vão ali, né? Entrar naquela história, faz assim, faz assado, mas de uma forma geral, as dores são compartilhadas. Né? Eu acho que, por exemplo, recentemente eu consultei meus oráculos, né, minhas amigas, numa situação que meu filho quase caiu. Acho que minha mãe nem sabe, viu, mãe? Desculpa aí que eu não te falei. Ele quase caiu. A gente conseguiu segurar ele antes que ele caísse. Mas eu me senti, nossa, eu chorei o dia inteiro. Eu fiquei assim, como que pode a pessoa não ter, ser tão descuidada? Enfim, fiquei achando que eu era a pior pessoa do mundo. E aí, Leandro, meu esposo, né, ficou, não, tranquilo, deu tudo certo. Porque ele ficou rindo até, né, o Francisco, meu filhinho, ficou rindo na hora. Mas eu entendendo toda a gravidade, porque a gente já começa a ver o que vai acontecer depois, né? Tipo, imagina toda a cena. E aí eu fui consultar meus oráculos e elas, calma, relaxa, já aconteceu isso comigo, já aconteceu isso comigo, já aconteceu isso comigo. Então, assim, o fato de eu saber que outras pessoas que pensam diferente ou que criam diferente também passaram por situações de vulnerabilidade das quais eu estou passando, me fez com que eu me conectasse mais com elas. E essa coisa, acho que esse é o ponto, é o elo de ligação, né? A gente perceber que a gente também é vulnerável, que a gente tem nossas fragilidades e que a gente pode criar forças a partir dessa vulnerabilidade, superar esse momento, né? Então, e você falou algumas coisas muito legais, né? Que teve experiência aí com a Aurora, é, ainda mais novinha. É. Mas a gente ir é, permitindo errar também, porque a gente erra e depois acerta, e é dentro esses erros e acertos que a gente vai crescendo, né? Exatamente. Ah, minha mãe tá revelando aí que eu caí também. Ah, caiu também. Valeu, mãe, tô com consciência mais tranquila agora. Exato. E é como eu tive falando, né? É como é importante a gente olhar para a maternagem das outras e para a nossa, né? Sem julgamento do que é o certo, do que é o errado, porque todo filho ele tá com a mãe adequada. E quanto é importante também a gente ter vamos dizer assim, uma gentileza com a gente mesma para a gente admitir essas vulnerabilidades e a gente trazer essa vulnerabilidade para alguém, né?
que é uma coisa que eu acho importantíssima a gente falar, que é a tal da culpa materna, né? Eu até fiz um post no meu Instagram falando um pouco sobre o arquétipo da Eva e que algumas pessoas, assim, até naturalizam a culpa materna, né? Não, olha, nasce a mãe, nasce a culpa, você vai se sentir culpada mesmo. E eu até cheguei a falar isso algumas vezes, mas eu acho muito importante a gente começar a se livrar, né, daquela culpa, porque culpa é uma coisa que não existe, é uma coisa que cria, né, um peso a mais que se cria sem necessidade. Então, principalmente a gente precisa saber que a gente está sempre aprendendo. E a maternidade, né, eu vejo, ela tem esse período, vamos dizer assim, mais delicado, que são os 3 primeiros anos da criança. Claro, assim que a criança nasce, os 15 primeiros dias, meu Deus do céu, né? Mas tem tantas mudanças, são tantas mudanças tão rápidas que a coisa vai começando a se estabilizar quando a criança atinge 3 anos de idade, né? E a mãe ela começa a ter mais alguma autonomia, ela começa a já poder deixar a criança brincando de longe e olhar, a criança já fala, já pode pedir água, enfim. É, e dentro desse campo, né? É, ela acaba trazendo para ela um peso que não é necessário, que é essa culpa. Então, é importante que as mulheres elas criem essa rede, né, de apoio e que elas possam também se chegar umas para as outras é, dessa forma acolhedora, né? De ela saber que ela pode falar, aquilo ela não vai estar incomodando, né? Tem muita mãe que acha que está incomodando, que se pedir ajuda vai estar tirando a pessoa dali, mas aquela pessoa já foi mãe, ela já passou por tudo aquilo que você já passou e ela já está em um outro momento da vida dela. Então, é muito importante, né, que nós, mães, a gente aprenda que a maternidade é um processo. Ele começa, como eu estou falando, ele começa com 3 anos de idade, mas a gente está sempre aprendendo a ser mãe, porque a gente sabe lidar com a criança de 5 anos de idade, aí aprendeu, pronto, aí agora eu vou ter que aprender a lidar com a criança de 7. Mais para frente eu vou ter que aprender a criar um adolescente. Eu nunca criei um adolescente. Então eu vou ter que criar um adolescente. Mais para frente eu vou ter que aprender a criar um adulto. E depois, né, depois desse adulto crescido, eu vou ter que aprender a lidar com aquele adulto que eu criei, que eu trouxe para o meu ninho, que eu coloquei tanta proteção. Eu vou ter que deixar ele fazer as escolhas dele. E às vezes não é tão fácil. Aí depois a mulher passa por um outro processo de vida, morte e vida, que é aquela síndrome do ninho vazio, né? E por mais que essa mãe, ao meu ver, ela tenha tido 5 filhos, mas são 5 pessoas diferentes, 5 personalidades diferentes, 5 necessidades diferentes, e que aquela mãe, aquele pai, principalmente a mãe no início, né? Eles vão ter que aprender a lidar e a atender e a conviver intimamente com aqueles seres, né? Então, a maternidade e a paternidade não é uma coisa assim que depois de um tempo ela pronto, está pronta. Ela é um processo, eu acho que para até o resto da vida, né? E É. sabendo que isso é um processo, né? É uma construção contínua. Quando a gente se coloca nesse lugar de mostrar com respeito a vulnerabilidade que a gente está passando, né? As dúvidas que a gente está tendo, para alguém que a gente tenha, alguém ou alguém, né? Que a gente tenha confiança, a gente consegue compreender a si e a circunstância bem melhor. Perfeito. Tenho algumas pessoas aqui relatando de situações em que os filhinhos caíram, né? Ai, que bom que eu não sou uma mãe tão ruim assim. Mas olha, eu confesso que eu ainda demorei um tempo para ter coragem de falar com alguém sobre isso. Eu estava me sentindo muito mal, mas eu tinha vergonha de falar com alguém e alguém dizer assim: caramba, como é que você fez isso? Então, hoje eu estou bem mais tranquila, pensando nisso, né? E dentro do que você está falando, eu lembrei do Profeta, né? Aquele livro do Gibran,
que ele fala que eu não vou falar com as palavras exatas, mas que ele fala que os pais são como arcos para projetar as flechas que são os filhos, né? E isso é muito forte mesmo, porque a gente tem envergadura para conseguir abarcar todas essas transformações que aquele ser passa e que a gente passa nesse lapidar dos sentimentos, das sensações, dos medos, dos anseios, dos sonhos, porque a gente também passa a sonhar bem mais, né? Aconteceu isso contigo também, de sonhar muito, de idealizar um novo momento, ou isso é coisa da minha cabeça sonhadora? Olha, eu sou pisciana, né? Então, sonhar, eu sou suspeita para falar de ser sonhadora e idealizadora. Mas tanto eu virei mais sonhadora, oniricamente falando, né? No dormir mesmo, como no projetar um futuro. E talvez tenha sido essa capacidade de sonhar que me tenha feito, em outros âmbitos da minha vida, ter chegado a alguns lugares, ter feito algumas conquistas, né? Ter descoberto esses multipotenciais que estavam ali latentes em mim, que eu só pude enxergar melhor depois da maternidade, né? Perfeito. Bom, então, assim, justamente pensando nesses multipotenciais, né, nessas envergaduras, nessa envergadura que a gente vai abarcando, e nesse autoconhecimento que eu estou lançando esse projeto, essa série de lives, essa conversa mais próxima, para a gente compreender como é que todas essas situações, elas compõem esse novo ser. Como é que a gente lida com tantas situações, como, por exemplo, como é que essa mãe é vista por outras pessoas na família, como é que ela é vista no mercado de trabalho, como é que ela é vista na academia, como é que ela se percebe dentro da profissão que ela escolheu, né? É muito comum que muitas mães depois resolvam seguir outro caminho, outra trajetória, escolham fazer outros cursos, ou então escolham empreender, enfim, são muitas as mudanças de rumos que acontecem depois desse momento, né? E quando a gente vive, a gente entende, claro, é óbvio que isso ia acontecer, porque você repensa a vida inteira, né? Mais do que os ciclos astrológicos, é um ciclo presente ali, emergente, né? Dizendo o tempo inteiro, e aí? Vai ser assim? Como é que vai ser? E é tanta energia, tanta coisa que acontece, é uma explosão tamanha. E eu fiquei pensando assim, para onde que está sendo a vazão de todo esse manancial de mudanças? Qual é a vazão que a gente dá? Qual é a vazão que a maioria das mulheres dá? Como é que a gente pode aproveitar mais esses fluidos, essas experiências tão fortes e intensas para edificar os nossos sonhos, né? Então, eu já está chegando aqui próximo do horário, então eu vou primeiro dizer que Tess vai depois me passar o nome do documentário que ela falou, eu vou colocar no meu Instagram, nos stories, talvez eu também faça um post. Agradecer imensamente, imensamente do meu coração a Tess, que está sendo uma super mão na roda, assim, para muitos assuntos. A gente Estamos conseguiu. crescendo juntas. Então, o que é até interessante, né, que depois que você se torna mãe, algumas amizades, elas deixam, não é que elas deixam, mas assim, elas entram num processo de ficar ali quietinha, enquanto outras se fortalecem, né? E eu sou muito grata, realmente, às nossas conversas longas, né? Eu A gente também. aprende a gostar de áudio longo. Agradecer a todas as pessoas que estão aqui assistindo. Eu vi muitos comentários bem interessantes e muitas pessoas muito queridas para mim, gratíssima do meu coração. E falar que fiquem atentos que eu vou falar, já tenho mais 3 convidadas para lives. Aurorinha. Maternidade. Eu vou falar aqui de algumas temáticas. Uma é a mulher, a mãe na academia, como é que ela é vista, como é que é isso para ela. A mudança de carreira, né, a mudança de rumos.
e a decisão por empreender, né? Então, a princípio nós temos já essas, mas certamente nós teremos mais. Eu estou conversando com algumas pessoas para ver se topam esse bate-papo. E eu também vou ficar muito feliz se vocês puderem dar o feedback de vocês, mandem mensagem para mim para dizer o que vocês acharam, se foi legal, se não foi, ou que temáticas que vocês gostariam que a gente conversasse por aqui, tá certo? Quer falar mais alguma coisa, Tess? Não, eu quero assim, né? Já pedindo, aproveitando já o momento para a gente agora não mais no lugar de entrevistada, mas também no lugar de aprendiz, né? Como é que fica a gestão do tempo, né? Porque você é uma pessoa que recentemente me falou que está conseguindo, tem uma atividade, você tem um cronograma e está fazendo um tanto de atividade que no meu puerpério eu não consegui fazer, né? E aí eu acho que uma boa live seria isso, né? Como é que uma Ah, mãe, pode. por exemplo, consegue gerir o tempo de uma live dela sem interrupção? Tá certo, eu vou incluir isso na pauta. Eu não sou muito especialista nisso, não, mas eu confesso que eu tenho conseguido fazer muitas coisas durante esse período. Até mais do que eu fazia antigamente, mas Uau. eu vou tentar estruturar e vou marcar um bate-papo para falar, para a gente falar desses assuntos e outras mulheres também que quiserem participar desse movimento, fiquem muito à vontade para se manifestar ou voluntariar para participar desse ciclo de lives, ok? Eu quero agradecer, tá, Lívia, pela oportunidade de ter compartilhado um pouquinho do que eu venho estudando aqui. Ainda continuo dizendo que estou nesse lugar de aprendiz, que também com a maternidade eu tive a coragem também de mudar totalmente de carreira e entrar de vez, né, nesse mundo que para mim faz tanto sentido, que é do trazer as crianças ao mundo e agora nessa quarentena eu decidi que vou trabalhar com isso, vou fazer curso de doula, de amamentação, e, enfim, quem sabe o que é que vem por aí, né? Muitas E quero possibilidades. agradecer a paciência. Ah, eu quero só fazer aqui também uma menção da minha doula querida Cíntia, que está aqui na live. Fico muito honrada com sua presença. Ah, vamos deixar salvo assim, viu, Alice? E a Alice está esperando já a chegada do segundo bebezinho dela. Chega esses dias. Bons fluidos para vocês. Bons Então, fluidos. gente, vamos nos despedir aqui. Agradeço mais uma vez. E espero ter contribuído, que essa conversa tenha contribuído para essas reflexões e que tenha acrescentado alguma coisa no coração de vocês. Um beijo grande e até a próxima. Beijo.